Olá, bem-vindos à nossa aula 6 de Educação em SST. Nesta aula nós vamos falar sobre as técnicas de treinamento. Na aula passada nós falamos sobre a estruturação das campanhas e nesta aula então nós vamos falar sobre os tipos de treinamentos, importância e o seu fluxo. Bom, primeiro, o que é um treinamento? Treinamento é um processo educacional, onde você vai falar, vai passar informações, E quais são? Será que eu vou realizar um treinamento do nada? Não, eu tenho que fazer um levantamento, eu tenho que ter um fluxo aí do treinamento. O que é esse fluxo? Eu tenho que ter um diagnóstico, uma programação, uma realização e uma avaliação. O que seria esse diagnóstico? Seria levantar aí as necessidades de um treinamento. Por exemplo, se eu tenho um alto índice de acidente em determinada área, então eu tenho que focar aquela área e realizar treinamentos para que eu reduza a quantidade de acidentes. Eu tenho que fazer uma programação. A que horas, quando eu vou fazer esse treinamento? Será que eu vou fazer? Primeiro que o treinamento deve ser realizado durante a jornada de trabalho. Mas qual será o melhor horário? A parte da manhã, da tarde? Aí eu tenho que falar com o supervisor, escolher qual o melhor horário, qual a melhor época para eu fazer aí a programação do meu treinamento. E a realização, se vai ser de manhã, como eu já falei, de manhã, no turno da manhã, na parte da tarde. E tem que avaliar, todo treinamento tem que ter uma avaliação. Mas novamente eu vou falar aqui para vocês sobre o feedback, É uma avaliação, é o retorno dos resultados do meu treinamento, se ele foi eficaz. Por exemplo, se aquela área teve elevado número de acidentes, eu levantei essas questões, eu vou realizar um treinamento voltado para esses acidentes, levantar as causas desses acidentes. E após esse treinamento, eu tive um feedback positivo, ou seja, eu tive redução daquele número de acidentes, então eu posso dizer que a minha avaliação foi positiva em relação àquele meu treinamento, eu consegui alcançar aí minha meta. E quais são as necessidades? Tenho dois tipos de treinamento, em relação às necessidades de treinamento. Eu tenho treinamento reativo e eu tenho treinamento proativo. O reativo é quando a necessidade já está presente. Ele é conhecido como tapa-buraco, É aquela mesma historinha que a gente conhece. O ser humano, ele é 90% reativo. Porque ele só toma providência quando alguma coisa já aconteceu. Por exemplo, a gente pode ver isso na nossa vida diária. Quando uma casa, um ladrão rouba, entra, invade a casa, a pessoa só toma providência após o quê? O ladrão ter entrado na casa, ou seja, vai colocar a grade. Ele não se antecipa, Ele não pensa, antes que isso aconteça, eu coloco a grade. Não, ele espera acontecer para depois tomar a providência. É a mesma coisa que acontece com o treinamento aqui em relação ao treinamento reativo. É onde eu vou executar uma atividade que ela já deveria ter sido feita anteriormente, que é justamente o contrário, que é o treinamento proativo. Ele se antecipa a uma situação. Eu não vou esperar acontecer um acidente para depois treinar as pessoas. Então, o treinamento proativo, ele se antecipa. E o reativo, ele é conhecido como tapa-buraco. Já aconteceu e ele vai, a necessidade já está presente. Bom, como é que eu sei que eu tenho a necessidade de ter um treinamento? São várias, vou dizer para vocês aqui algumas, a apostila tem vários itens, vou falar para vocês alguns aqui. Por exemplo, quando eu aplico o questionário e o próprio funcionário fala que gostaria de ter treinamento. Observação que eu faço em loco, nos ambientes de trabalho, eu vejo que os trabalhadores não estão tendo o procedimento correto de trabalhar. Então, falta conscientização. Então, eu estou vendo ali uma necessidade presente de treinamento. Mudança na rotina, da minha
atividade, eu preciso treinar. Quando eu tenho mudança de cargo, o funcionário vai fazer outra atividade, né? Eu preciso dar treinamento. Quando eu tenho admissão de novos colaboradores, né, funcionários, quando eu tenho um elevado número de acidentes, está aí visível uma necessidade. Se eu tenho elevado número de acidentes, é porque o que leva um acidente? Relembrando aqui, o que leva? É falta de conhecimento, a pessoa não está conscientizada, falta de motivação, a pessoa não está com atenção, está desmotivada, né? Então isso tudo leva a acidente de trabalho. E principalmente a falta de conscientização. Então, falta de procedimentos de trabalho. Então isso tudo requer aí uma necessidade de um treinamento. Quando eu tenho um alto índice de afastamentos, também por que está tendo afastamento? Eu tenho que me perguntar. Você está tendo afastamento é porque outra coisa, falta treinamento. Né? Será que a pessoa foi conscientizada? E eu posso realizar esse treinamento, né? Dentro e fora da empresa. Né? Dentro da empresa eu posso dizer que esse treinamento é interno. E fora da empresa eu posso dizer que esse treinamento é externo. Quais são os métodos de treinamento? Eu tenho vários. Por exemplo, eu tenho um método tipo uma aula expositiva, eu posso trazer um estudo de caso, eu posso fazer uma palestra e posso fazer um DDS. Né? O que é o DDS? DDS é o diálogo diário de segurança. Né? É um treinamento bem rápido que você realiza antes de você mandar o funcionário para que ela realizar uma determinada tarefa. Né? Ele geralmente dura de 5 a 10 minutos, onde você vai falar sobre aquela tarefa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Trabalho em altura. Né? Antes de eu mandar o funcionário trabalhar em altura, eu vou falar sobre, o DDS pode falar sobre procedimentos, né, de como ele vai executar aquela tarefa, modo seguro, como também eu posso trazer um acidente, né, relativo a essa atividade, falando, né, sobre as causas do acidente, as consequências do acidente e o que eu poderia ter feito para que aquele acidente não tenha tenha ocorrido. Então, ele é um treinamento bem curtinho. Lembrando que nós nunca podemos deixar, né, não sabe que eu estou falando aqui em treinamento, de focar também no comportamento do trabalhador. Lembrando que não basta só dar treinamento. A gente também tem que prestar atenção no comportamento, né, do trabalhador. A gente tem que observar bastante o trabalhador, né, tem que ter, como eu sempre costumo falar, olhar crítico, né, tem olhos de ver. Então, o DDS também, tem determinadas empresas que não fazem só o DDS, elas focam também no comportamento. Né? Então, a gente tem que sempre focar, quando estiver dando treinamento, dar o treinamento e focar sempre no comportamento. Outra coisa, a gente também depois, né, temos que sempre fazer a avaliação daquele treinamento, para ver se ele foi eficaz. Se ele foi eficaz, nós temos resultados. E que resultados seriam esses? Resultados positivos, como? Nós temos aumento da produtividade, redução de índice de acidente de trabalho, a gente tem aumento da qualidade, redução de rotatividade, ou seja, do turnover, né, que é entre e sai de trabalhadores. Nós temos aumento da motivação e redução de custos por conta de você não ter um retrabalho. Você tem menos desperdício, né, com material. Se o trabalhador não foi treinado, às vezes não sabe trabalhar com aquela matéria-prima, o que acontece? Ele tem que fazer um retrabalho, tem que fazer de novo. Isso envolve custo, né? Você tem perda de produção, perda de material, tempo, perda de tempo. Então, o treinamento, para muitas empresas, algumas empresas erradamente, vem o treinamento como perda de tempo, e não é. O treinamento, ele é um investimento, né, por todas essas questões que eu acabei de falar. Então, é muito importante a gente avaliar as necessidades do treinamento, né, e quais são os resultados, né, e o que isso gera para dentro da minha instituição, da minha empresa. Então, o treinamento, ele é sim eficaz e nunca pode ser visto como perda de tempo, certo?
Bom, então isso é o que eu tenho para falar na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as técnicas de negociação. Espero vocês lá. Até breve.